O Grêmio, Cleitinho, que também dá para a gente pontuar, com alguns desfalques importantes. O time do Grêmio não joga com Nathan Fernandes, não joga com Diego Costa, não joga com Vila Sante e não joga com Soteldo. Então, é um Grêmio com bons desfalques para essa partida contra o Mengudo na quinta-feira, Cleitinho. Rapaz, eu sabia de 3 desses aí, né? Não sabia do Soteldo, não. E a lesão do Diego Costa pode prejudicar eles até a longo prazo, porque não é uma lesão muito simples, não, tá? Mas assim, cara, mas parece... Eu tenho certeza que você nem viu a live de ontem. Não, obviamente que não. Cara, nosso discurso tá idêntico. Idêntico. Ontem eu falei, inclusive, o Renan comentou que gostaria de ver um 3 zagueiros, né? Um 3-5-2. E eu falei pro Renan, cara, que mesmo que o esquema e o que a gente tem à disposição hoje permita a gente fazer isso, e talvez até fosse o melhor, eu duvido muito que o Tite ia treinar nesses 10 dias que ele teve uma mudança de formação, ao invés de tentar usar o que ele já tem funcionando e apenas adaptar. Porque é muito mais fácil você adaptar alguma coisa que já está pronta do que você simplesmente vir e mudar toda uma composição de jogo. Porque isso vai mexer, inclusive, por exemplo, no Cebolinha, que fatalmente faria o ala pela esquerda. E se não fosse ele o ala pela esquerda, ele seria segundo atacante. E a gente sabe que o segundo atacante no 3-5-2 joga muito mais afunilado. E não é a do Cebolinha. O Cebolinha é um cara para jogar mais aberto pela ponta, fazer jogada individual, para afunilar a jogada e finalizar. E não jogar mais próximo da área. Então, assim, cara, a única coisa que me preocupa de verdade é o Léo Ortiz como volante, Arthur. Porque as 2 vezes que a gente teve essa aparição dele como volante, eu entendo que a primeira delas foi até numa rabuda, tá? Foi naquele jogo contra o Bolívar, que o Tite coloca ele num dado momento como segundo volante, ao lado, se não me engano, era do Gerson. E, cara, ele não fez um grande jogo. Até o Igor Jesus entra nessa partida também, ele acaba errando no segundo gol do Bolívar, na altitude. Mas teve também um outro jogo que o Léo Ortiz termina jogando como volante, mas agora não vou lembrar qual foi. O porquê que me preocupa, Arthur? É pura e simplesmente porque ele ainda não conseguiu se firmar dentro do Flamengo. E o que eu quero dizer com isso? Hoje o Léo Ortiz ainda não consegue transparecer a confiança que a torcida deposita nele e ele não está conseguindo pela falta de chances. Ele não tem uma sequência. E a gente sabe que um jogador sem sequência pode acabar sendo prejudicado mesmo que tenha ainda assim muita qualidade. O Léo Ortiz hoje ainda não inspira confiança. E colocar ele como volante, se você virar para o Léo Ortiz e falar assim, aí Léo Ortiz, tu joga de volante? É claro que ele vai falar sim. O cara tá doido para jogar, cara. O cara tá doido para mostrar serviço. Tudo que ele quer é jogar. Ele veio para o Flamengo para jogar. Irmão, então não vai ser um jogo como volante que vai impedir dele jogar. Agora, me preocupa um pouco como vai ser o desempenho dele em uma função que, sim, é o meio que o coração de um time de futebol. E principalmente com os inúmeros desfalques que o Flamengo tem. A gente está falando que ele vai jogar ao lado do Igor Jesus, que por mais que eu goste, ainda também é um jogador em formação. Ainda vai oscilar, ainda vai errar, e isso pode sobrecarregar um jogador que está sendo improvisado na função como volante. Porém, contudo, entretanto, todavia, Arthur, uma coisa a gente precisa deixar muito claro aqui. O Léo Ortiz está jogando como volante nessa provável escalação muito também por culpa, tá? Eu vou colocar essa culpa entre aspas e vou explicar o porquê, do próprio Tite, que tinha a oportunidade de tentar fazer alguns testes durante os jogos do Carioca, conhecer não só o Igor Jesus, mas conhecer alguns outros jogadores da função. Sabe por quê? Porque ele já contava que o Flamengo ia ficar muito, muito, muito fragilizado durante a Copa América. E é óbvio que ele também talvez não contasse com a saída do Alan, que se lesionou. Isso tem que considerar. Mas ainda assim, a gente está falando de um time que ia ter Alan e Igor Jesus.
No momento que um deles se lesionasse ou cansasse, precisasse de substituição, ele tinha que ter uma opção. E ele teve algumas chances de tornar este Flamengo um time com opções vindas da base. Mas o que ele fez? Ele pegou um Vitor Hugo e entendeu que não era um jogador para jogar naquela função e colocou ele mais à frente. Ele teve um Everton Araújo e ele simplesmente falou, não, vou te improvisar de lateral. Jogadores como volante, que já renderam como volante, e ele foi mudando de posição. E assim, eu tô deixando muito claro, galera, que eu não tô querendo bater no Tite, tá? Não é uma crítica, assim, assídua ao Tite. Eu entendo que é um período de Copa América e é um período que o Alan se lesionou. Acontece, tá? Poderia ser muito pior se Pedro fosse convocado, se outros jogadores fossem convocados. Por exemplo, o Cebolinha hoje, irmão... Obrigado, Dorival. Obrigado. Fabrício Bruno poderia ter sido convocado, né? E isso prejudicaria ainda mais o que a gente está tentando plantar aqui. Mas eu acredito que ele poderia sim ter feito outros testes para que nesse momento ele tivesse um pouco mais de ar, Arthur. Porque nesse jogo contra o Grêmio, se ele precisar mexer nessa função, sabe o que ele vai fazer? Inevitavelmente ele vai ter que tirar o Gerson da função que ele está mais rendendo e trazer de volta para volante, porque ele não tem outra opção. Sabe por quê? Porque ele mais uma vez vai ter medo de colocar o menino da base. Beleza, ele está tentando se precaver até mesmo de uma pressão, de não jogar o menino aos leões, mas, cara, vai ter uma hora que vai ter que ser usado. E essa poderia ter sido a hora. Mas ele não usou essa garotada antes. E talvez agora vai ficar cada vez mais difícil, porque ele não teve material para poder avaliar esses meninos, para poder colocar. Então, assim, é uma crítica, mas de forma, assim, em um tom muito tranquilo. O Tite está colhendo o que plantou, tá? Ele tem poucas opções porque ele não semeou opções.